Virando o disco aqui, vamos com o Américo Martins. Tem encontro bem importante, hein? Líderes das maiores economias do planeta participam neste fim de semana da cúpula do G20. E é em território indiano, minha gente, onde o Américo já está. O presidente Lula, que chega por lá daqui a pouquinho, definiu os principais assuntos que pretende discutir durante o evento. Vejamos então com o Américo Martins. Baita estrutura por aí, hein, Américo? E quais são as pautas levadas pelo governo brasileiro? Olá de novo, Elisa, e a todos que nos acompanham. O presidente Lula vai chegar em mais ou menos uma hora. Em exatamente uma hora está prevista aí a chegada do avião do presidente Lula. São 7h45 da noite aqui em Nova Delhi. Ele está previsto para chegar às 8h45 e vai trazer na bagagem os 3 pontos que ele quer discutir, e ele vai mostrar aí que vão ser também esses pontos que vão guiar a presidência do Brasil no G20. O Brasil assume a presidência do grupo pela primeira vez na história em dezembro deste ano, dia 1º de dezembro. Mas o último ato da cúpula aqui no G20 vai ser uma passagem de um martelo que simboliza o G20 das mãos do primeiro-ministro Narendra Modi, o anfitrião indiano, para o presidente Lula, simbolizando aí a entrega da presidência do G20 para o Brasil. Quais são esses 3 pontos? Primeiro, discutir o combate à pobreza, à fome e às desigualdades no mundo inteiro. Segundo ponto, uma defesa aí do meio ambiente e também de um ataque aí às mudanças climáticas, o que pode ser feito para combater as mudanças climáticas, uma pauta central no governo brasileiro que só vai ganhar realmente credibilidade se a gente conseguir estancar o desmatamento na Amazônia. E o terceiro ponto é um ponto que o presidente Lula vem defendendo desde os seus mandatos anteriores, inclusive, que é uma reforma profunda no sistema de governança da ONU. O problema, Elisa, é que ele está chegando aqui numa cúpula completamente rachada, completamente dividida. A cúpula mais dividida da história do G20. Por algumas questões, entre elas meio ambiente, tem uma discussão entre os países aí se eles vão chegar num acordo sobre redução de taxa de emissão de gases do efeito estufa, e também uma proposta do G7 para ampliação do uso de energias renováveis, com metas de triplicar essa energia renovável até 2030. Isso enfrenta algumas resistências de alguns países. Mas eu acabei agora, neste momento, Elisa, um pouquinho antes de entrar no ar, de falar com um diplomata que está acompanhando as negociações entre os países dos blocos todos, aí os 20 países, e ele me disse que houve progresso nessa questão aí do meio ambiente. É possível que eles cheguem num consenso, estão muito próximos disso, mas qual é o problema? A guerra na Ucrânia. A gente já sabia que ia ser difícil essa discussão, mas Rússia e China estão irredutíveis neste momento. Eles querem, se for acontecer alguma citação sobre a guerra, que seja uma citação muito branda, muito en passant, quando o G7, especialmente Estados Unidos, mas o grupo das maiores nações desenvolvidas, as maiores democracias, exige uma condenação firme contra a Rússia e dizendo uma condenação contra a guerra. Russos e chineses estão vetando esse ponto. E existe, como pano de fundo disso, Elisa, essa disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. A China começando a dar sinais mais ou menos claros de que não vê o grupo do G20 como tão importante assim para o futuro. Ela prefere um BRICS ampliado, como conseguiu fazer isso na cúpula lá na África do Sul, em agosto, que a gente também fez uma cobertura aqui para a CNN Brasil. Ela quer dar mais peso a outros fóruns. Por quê? Porque ela acredita que o G20 está sendo aí sequestrado, com muitas aspas, mas está sendo sequestrado por uma agenda do G7. Um exemplo que eles dizem é que o G20 foi criado como um fórum econômico, um fórum de discussões econômicas. E agora o G7 quer discutir questões políticas e geopolíticas, como a própria guerra da Ucrânia. Óbvio que a guerra tem efeitos econômicos, mas a gente está vendo uma resistência muito grande, capitaneada por russos e chineses. Elisa.